Boa noite, bom dia para você que está assistindo o nosso canal DJR, na TV DJR. É uma honra para nós hoje estar aqui na Câmara Municipal, na Casa dos Vereadores do Rio de Janeiro, com um grande, mega evento da Academia Teológica de Letras. E é uma honra, a honra maior é que hoje tivemos o prazer e eu pude testemunhar um pastor da Baixada Fluminense, exatamente ali de São João de Meriti, que escreveu um livro Haggadah, As Igrejas que Sangram, e também As Igrejas que Evangelizam, e que vem fazendo um ótimo e um excelente trabalho ministerial na Baixada Fluminense e por todo o Brasil. Hoje estou aqui com o pastor Ulisses Alvarenga, que recebeu aqui um título importante, que traz uma representação muito grande para os pastores da Baixada Fluminense, e isso faz com que a gente queira cada vez mais se aperfeiçoar no nosso ministério para alcançar o que hoje foi dado a ele. Boa noite, meu pastor. Boa noite, boa noite. De fato é algo ímpar, é um momento memorável. Eu tenho batalhado na parte teológica já há alguns anos. Desde 2011 eu estudo teologia, sempre tive interessado, porque em razão de vivermos uma vida longe de Deus, quando temos a oportunidade de sermos alcançados, nós queremos saber a verdade. E, fato aos meus pecados do passado, alguém disse para mim certa feita que não haveria possibilidade de salvação por causa dos meus erros. Isso me entristeceu e eu quase desisti do caminho. Mas uma boa alma me orientou acerca disso e eu tomei uma atitude que nunca mais eu gostaria de ser enganado, que eu iria estudar acerca das coisas de Deus. Fiquei apaixonado pela parte teológica e o Senhor me deu a inclinação de escrever. Lembro-me que em 2011, no meio do ano de 2011, estava na igreja onde congregava, ali na Vila Rosalia, e uma pessoa que veio a convite do pastor presidente entregou algo para mim e falou assim: pela sua preocupação em estudar, em se dedicar acerca das coisas de Deus, eu derramo sobre ti hoje a unção de mestre. Aquilo foi algo impactante para mim, sabe? Eu caí de joelho, meus olhos se fecharam, eu só glorificava, eu não conseguia ver mais nada, eu só adorava. E dali Deus começou a despertar em mim muita coisa acerca do conhecimento e eu continuei buscando. Então fiz a graduação teológica, estou terminando a segunda pós-graduação e escrevo. O livro Haggadah, Igrejas que Sangram, fala sobre a necessidade da igreja, fala quem é a igreja que sangra, porque nós somos a igreja que sangra, quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós queremos fazer as coisas contrárias à vontade do Senhor e segundo nossos propósitos. Então batemos com a cabeça, chegamos e nos colidimos com pedras, né, e acabamos afundando, como diz a música, né, um não conhecido cantor nosso, Carlos Roberto. Enfim, e eu resolvi, numa linguagem muito clara, muito simples, não tive pretensão alguma de uma linguagem rebuscada, para que todos tivessem facilidade de compreender a importância e o significado da igreja que sangra. Pois bem, o livro foi um sucesso, já está na 3ª edição, e eu, ainda no tempo de Covid, dessa pandemia, eu consegui escrever Igrejas que Evangelizam, também trazendo algo de forma mais pormenorizada sobre a importância do evangelismo, porque às vezes nós vemos muitas igrejas evangelizando, mas de forma muito superficial, onde as pessoas escolhem quem vai abordar, entra-se numa comunidade e se preocupa em evangelizar o traficante e o viciado, mas esquece que no bar tem pessoas que bebem, existem pessoas que têm vício de jogo de máquina, existem pessoas que têm vícios na sua conduta moral, na conduta social, na sua conduta sexual e tantas outras coisas mais, e o Senhor está com a mão estendida para todos eles também. Então não precisamos estar escolhendo quem vamos abordar, temos que abordar todo, e como é feito o evangelismo, e a equipe que está na linha de frente, e a equipe que está fazendo a logística, e quem está por trás, em oração, em intercessão, para que o trabalho seja feito de forma completa, perfeita, porque é uma batalha espiritual, é algo muito sério, e as pessoas precisam saber com intensidade, porque às vezes não são informados sobre isso, e isso me preocupa. Pastor, hoje o senhor é da Baixada Fluminense, né? Graças a Deus, com orgulho. Ali de São João de Meriti. São João de Meriti, Vila Rosalia. Filho da Vila Rosalia. Filho da Vila Rosalia, verdade. Hoje, então, é um cumprimento de algo que o Senhor já falou lá atrás. Exato. Hoje, de fato, né, se cumpre a primeira promessa
que o Senhor derramou lá atrás e agora o Senhor testifica na sua vida através desse título honorário que o Senhor recebe da Academia Imortal, entra para fazer história nessa academia, né? E como é que você hoje se vê recebendo esse título e olhando para trás e vendo, lembrando de um derramamento, de uma unção que foi dada por Deus para que você chegasse a esse momento? A gente se sente mais confiante cada dia mais, porque a dificuldade do dia, o tempo que nós vivemos, às vezes algumas coisas demoram a acontecer e a gente parece que dói no nosso coração. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está contemplando a minha necessidade? Mas Deus, ele é tão presente que aquilo que ele fala, ele cumpre, e no momento certo ele prepara as coisas para acontecer. Vivemos um momento onde a necessidade de um conhecer melhor, de um aprofundamento das coisas de Deus é muito séria. Vivemos um tempo de apostasia que tem assustado. Verdade. Eu confesso deles que eu estou preocupado com isso. Existe um homem chamado Voltaire, francês, um agnóstico francês, e ele disse certa feita o seguinte, isso me impactou muito: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem o retribuiu da mesma forma. Ou seja, o que ele quis dizer? O homem hoje está criando para si um Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança. Não se busca mais um Deus que transforme a sua vida, mas você quer encontrar um Deus que seja como a sua cara. Então isso é perigoso, porque isso está contaminando aqueles que estão caminhando em direção das trevas e precisam ser alcançados pela luz. Vivemos um momento em que a igreja precisa ter um pouco mais de experiência com o Senhor. Note que eu entre os meus livros, os livros que eu estudo, tem um livro que me chama muita atenção, de John MacArthur. Ele diz, o texto dele é assim: Deus face a face com a sua grandeza, se não me engano é dessa forma, Deus face a face com a sua grandeza. E ele fala o seguinte, ele dá o exemplo de alguns homens cegos na Índia, cegos de nascença, Sim. que tiveram uma oportunidade, olha que coisa linda isso, tiveram a oportunidade de ir a um lugar para conhecer o que era um elefante. Então aqueles homens foram conduzidos, e quando chegaram próximo de um elefante, cada um colocou a mão numa parte do elefante. O primeiro cego colocou a mão na tromba do elefante e disse assim: ora, o elefante se parece com uma cobra. O segundo cego colocou a mão na orelha do elefante e disse: o elefante se parece com um leque. O terceiro cego colocou a mão na perna do elefante e falou assim: o elefante se parece com uma árvore. O quarto cego colocou a mão na barriga do elefante e disse: o elefante se parece com uma parede. E o quinto cego colocou a mão na cauda do elefante e falou assim: o elefante se parece com uma corda. Por que essa colocação? Porque, na verdade, esses cegos hoje somos nós. Porque cada um tem uma experiência limitada com Deus e não se preocupa em conhecer mais. E acaba fica preso aquilo ali. Aquilo que imaginavelmente... Exatamente. Deus é muito além do que aquilo. E nós precisamos pesquisar, nos doarmos em pesquisa, em conhecimento, para sabermos quem é o nosso Deus. Isso quebra um pouco um paradigma do que se coloca muito em igrejas neopentecostais. Porque tem aquela dificuldade de ter o conhecimento, e o conhecimento para muitos dizem que mata, né? Mas na verdade o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando a gente tem um conhecimento da verdade, né, seja ela de uma forma técnica, hoje como teologia, e um conhecimento da verdade como experiência vivida com Cristo. Sim. Isso traz a luz da verdade. Isso. E é como esses cegam diante do elefante. Se a gente não tem essa parte técnica, teológica falando, de estudar, somos limitados. A gente vai entender que Deus é da forma que a gente está tocando. Isso, né? Isso. A limitação. Nós vimos, olha, a palavra é tão clara. Em Oséias diz assim: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Essa parte, se você chegar na igreja e perguntar, todo mundo sabe, mas dentro do mesmo versículo, meu povo perece porque lhe falta conhecimento, vírgula. Porque tu rejeitaste o conhecimento, Sim. Eu também te rejeito para que não sejas sacerdote perante mim. Visto que negligenciaste a minha lei, também me esquecerei dos teus filhos. Então, quando eu rejeito o conhecimento da parte de Deus e quero me envolver com coisas que parecem ser carismáticas, enigmáticas, o Senhor rejeita o meu sacerdócio. E se Ele rejeitar o meu sacerdócio, Ele não responde às minhas orações. Eu posso estar no mais alto monte,
Eu posso estar no mais longo jejum, mas se eu rejeito o conhecimento, ele rejeita o meu sacerdócio. E um sacerdócio rejeitado, a pessoa não tem resposta de Deus. Verdade. E quando ele fala que porque negligencia a lei, conhece, mas não faz, me esquecerei dos teus filhos, ou seja, a tua descendência fica comprometida. Você vai orar, vai pedir salvação. Nós vemos nas igrejas pessoas que estão há 20 anos pedindo libertação de um filho, alguma coisa, e às vezes não alcança. Mas por que não alcança? Nós não vamos entrar nos pormenores das famílias, mas a palavra é clara e a palavra não se engana, e o nosso Deus não se engana. É verdade. Hoje, aqui na capital, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, pastor Elias Alvarenga, de São João, Ulisses Alvarenga, de São João de Meriti, bem localizado ali na Vila Rosalia, hoje está fazendo com que o coração de São João, ministerialmente falando, pulsa, porque hoje ele participa, cadê pastor para nós, o que foi recebido, ele participa hoje, ele entra para a Academia Teológica de Letras, uma instituição de uma grandiosidade muito grande, aonde tem muitos doutores. Hoje a gente pode se falar, pastor Ulisses Alvarenga, doutor mestrado, né, na lei do Senhor, e hoje ele recebe, né, a diplomacia, recebe assim, de uma forma técnica, né, que ele hoje faz parte da Academia de Letras. Ele recebeu a estola, recebeu a medalha, né, que hoje é membro imortal da Academia Teológica de Letras, aqui, que participa, sempre tem, essas reuniões sempre acontecem aqui na Câmara? Sim, às vezes aqui, às vezes na Alerj, nós iríamos fazer essa agora na Alerj, mas por causa de agenda, de datas, coincidiu com outros eventos, e tivemos que vir para cá, que também coincidiu, porque tivemos 3 grandes eventos aqui hoje, né? Então tem que dividir toda a casa para comportar todas as pessoas. O que foi para o senhor hoje, nesse dia importante da sua vida, até a presença do seu pastor, né? Olha, é algo muito tremendo, é uma forma de que eu já vinha, independente de qualquer circunstância, sempre fui muito abraçado. O pastor, quando me conheceu, ele viu a minha conduta, porque como foi falado na palestra, né, acerca de moral, de caráter, isso é algo que nos difere. Então a nossa conduta, o respeito, a forma como nós conduzimos, a forma como respeitamos nossos familiares, os nossos pares, às vezes nós vamos ser conhecidos pelas autoridades através da forma como nós tratamos os subordinados. Isso é muito verdade. Porque tem gente que dá um sorriso muito lindo, uma pessoa que está em uma autoridade e desdenha, entendeu, um subordinado. Então isso também tem muito a ver. E quem é espiritual, quem é do céu, vamos dizer assim, consegue discernir sobre essas coisas. Então isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvida. Meu pastor, Deus abençoe. Quero dizer que você é um orgulho ter o senhor como amigo, ter o senhor hoje como um filho e um irmão de São João de Meriti, alguém que a gente possa indicar o norte, fala, temos um doutor na cidade que entende de uma forma teórica, espiritual, né, a palavra de Deus, e que está apto a ensinar, está apto a corrigir, porque hoje uma das grandes dificuldades não é pregar, né? A grande dificuldade hoje é se estudar o que se vai pregar, porque a gente vê hoje uma onda de pregadores, mas que são pregadores que vão na onda, artificialmente, da palavra do que ouvem. Poucos são os mergulhadores que conhecem a profundeza da palavra para que possa gerar vidas e edificar vidas através dela. Me sinto orgulhoso de ter o senhor como um doutor na cidade, que entra para a história da nossa cidade. Eu vou colocar, não sei dizer, mas eu vou colocar aqui em nossa entrevista, que é o primeiro doutor teológico da cidade de São João de Meriti, reconhecido a nível estadual, a nível internacional pela Academia Teológica de Letras. E isso é muito importante para nós. Então a gente precisa dar honra a quem merece ter honra. E hoje, aquela unção que foi derramada de profecia lá atrás, hoje o Senhor está vivendo um cumprimento de uma promessa. De fato. Parabéns. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. E vamos que vamos. Até as próximas graduações agora. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nos acompanhe, DJR TV, TV DJR. Você pode estar acompanhando essa entrevista no Instagram, no YouTube, e temos a TV DJR, que é uma fanpage que a gente tem no Facebook. Você vai estar nos acompanhando. Curta, siga, e vão ter muito mais outras entrevistas vindo por aí. Beijo no coração, que Deus te abençoe, seja forte e corajoso sempre.